A coluna de hoje é sobre os dois papéis que a CPI da pandemia, instalada lá no Senado, vem cumprindo. O primeiro deles é o de apurar uma eventual responsabilidade penal e política dos responsáveis pela tragédia da pandemia de coronavírus no Brasil. São mais de 400 mil mortes, o Brasil está caminhando seriamente para atingir 500 mil de mortes e o principal responsável é o presidente Jair Bolsonaro, que implementou uma estratégia negligentemente homicida de imunidade de rebanho, que é basicamente deixar o vírus correr solto, as pessoas se infectam, criam uma imunização natural, não por meio da vacina, e assim a coletividade fica protegida. Acontece que o caminho para se chegar a essa imunidade de rebanho, no caso da Covid-19, cobra um preço muito alto, em termos de mortes e de sequelas para aqueles que sobrevivem à doença. É por isso que se fala em genocídio, é por isso que se fala que o presidente Jair Bolsonaro é um genocida. Ele é o principal responsável por mais gente ter morrido sem necessidade, por mais gente ter adoecido sem necessidade, por mais gente que vai ficar com sequelas sem necessidade, porque ele não respondeu bem, respeitando a ciência, e ele agiu de uma maneira negacionista. Então esse papel da CPI de obter as provas com eventual punição penal e política está bem feita. Já se sabe que a cloroquina não funciona para combater a Covid-19 e que o Palácio do Planalto tentou alterar a bula do remédio numa reunião oficial. Isso é ilegal. E depoimentos já provaram que o governo brasileiro tentou fazer essa alteração. Também ficou provada toda a incúria, toda a omissão, todo o desprezo do presidente Jair Bolsonaro pela vacina, com o depoimento do ex-presidente da Pfizer no Brasil, o Carlos Murídio. Ele contou, como também contaram o Fábio Weingarten e outros depoentes também falaram da necessidade de se fazer o mais rápido possível, como o Mandetta falou, contratos com diversas farmacêuticas. Ficou muito claro que o presidente Jair Bolsonaro e o governo dele, o então ministro Eduardo Pazuello, desprezaram uma negociação com a Pfizer que ofereceu 3 propostas em agosto do ano passado. O Brasil poderia já ter adquirido 1,5 milhão de doses em dezembro, 3 milhões de doses no primeiro trimestre deste ano, ou seja, muito mais gente poderia ter sido vacinada, muito mais gente não teria morrido, não teria adoecido. Então essa parte, ela está sendo bem feita. A outra parte que é importante é uma parte para esclarecer, um papel esclarecedor para a opinião pública. Porque a gente só tinha o presidente Jair Bolsonaro o tempo inteiro nesse embate político, com a força que o cargo de presidente tem, mentindo, usando o negacionismo, para poder defender o indefensável. E aí a CPI está permitindo, ela criou um palco que esclarece a opinião pública. A cloroquina, ela funciona para a malária. Se ela for usada contra a Covid, ela não funciona e ela pode levar à morte alguém que tem uma arritmia cardíaca. Então é importante que a população saiba disso. É importante que a população saiba que o presidente desprezou a vacina, que é uma política pública fundamental para a economia se recuperar, para os brasileiros saírem do home office, poderem andar sem máscara, como a gente já está vendo acontecer lá nos Estados Unidos, no governo do Biden. Portanto, a CPI está cumprindo um papel importante. E aí, não tem dois lados da CPI. Tem um lado que está julgando do lado certo e o outro que está julgando do lado errado, Não há um debate sobre quem está com a razão. Quem está com a razão são os senadores que defendem a ciência e combatem o negacionismo do presidente. Vou dar o nome deles aqui porque é importante. O Omar Aziz, que é o presidente da comissão, o Randolfo Rodrigues, vice-presidente, o Renan Calheiros, que é o relator, senador Eduardo Braga, Humberto Costa, Otto Alencar, Tasso Gereissati, esses são titulares. Há outros senadores que participam, que eu queria destacar, ao lado da ciência, senadores que têm feito uma intervenção importante, como esses outros que eu citei, que são o Rogério Carvalho, o Alessandro Vieira e o Fabiano Contarato. E aí, os senadores que estão do lado errado da pandemia, do lado errado da história. São eles o Ciro Nogueira, o Eduardo Girão, o Jorginho Melo, o Marcos Rogério e o líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra Coelho. Esses senadores estão prestando um desserviço à opinião pública, submissos
ao presidente Jair Bolsonaro da mesma forma como o atual ministro da Saúde é submisso, o Marcelo Queiroga. Na CPI, ele abandonou o juramento médico dele e disse que há um debate sobre a cloroquina, o que é mentira. Mas a gente viu um depoimento do diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, dizendo que a cloroquina faz mal e que ele tomaria qualquer vacina aprovada pela Anvisa. Portanto, a CPI está cumprindo bem os seus dois papéis. Primeiro, para punir, penal e politicamente. Depois, para esclarecer a opinião pública do Brasil. Qual?